O MXRF11 está com o valor mais baixo desde 22 de maio. No momento que eu estou gravando esse vídeo, ele está sendo cotado a 10,31 e sem contar aquela baixa da pandemia, esse é o valor mais baixo do MXRF11 desde meados de 2018. Nesse vídeo eu vou explicar os motivos que pode estar fazendo o papel cair e o que eu estou de olho, tanto no relatório passado quanto nesse próximo relatório que vai sair sobre novembro de 2020. Vai ter checklist, vai ter comparações, então bora pro vídeo. Antes de mais nada, para você que não me conhece, meu nome é Henrique Dutra. Esse é um canal recém-formado. Eu vou falar muito sobre fundos imobiliários, sobre análises específicas, por exemplo, do MXRF11 e de vários fundos famosos no mercado. Vou falar de ações, investimento geral, vou falar muito sobre business. Então, se você curte esse assunto, se inscreva no canal, que vai ajudar muito a gente e eu vou fazer de tudo para entregar um ótimo conteúdo. Falando aqui sobre o MXRF11, esse é um ativo que eu invisto e eu estou muito de olho nas movimentações do fundo. Esse é um fundo que está em fase de transição entre o High Yield e o High Grade, já explico isso em um momento. E eu vou listar aqui 3 motivos que eu estou achando que esse fundo está caindo, mas, de novo, isso aqui não é uma recomendação de compra nem de venda, apenas uma análise minha e uma análise de todas as movimentações do fundo. Além disso, no final do vídeo eu vou montar uma pequena checklist de coisas que eu estou de olho para o próximo relatório gerencial que vai sair em alguns dias. O primeiro motivo é referente aos dividendos do Maxi Renda. Pelo segundo mês consecutivo, o MXRF11 entregou apenas 6 centavos de dividendo. Isso dá um dividend yield de 0,57%. Para você ter noção aqui, eu montei esse quadro comparativo, a gente consegue claramente ver a queda nas entregas dos dividendos. Quem investe para o longo prazo não deve considerar os dividendos como principal motivo de investimento em algum fundo. Mas o MXRF é um papel que isso claramente aconteceu. A gente soma o fato do valor absoluto da cota aí por volta de R$10 ser barato, entre aspas, de novo, valor absoluto, e o fato dele entregar altos dividendos em termos de dividend yield nessas últimas 12 a 18 entregas, muito investidor acabou entrando no fundo por ser, entre aspas, de novo, um fundo barato com ótimo yield. E aí quando cai e as análises começam a acontecer, a saída também corresponde. E é por isso que o MXRF11 pode estar caindo também. Pulando para o segundo motivo, essa na verdade é uma extensão do primeiro. Então o MXRF está caindo seus dividendos porque ele está em uma transição entre o High Yield e o High Grade. Se você não entende desses termos, fica tranquilo que ao longo do tempo você vai pegar. O High Yield significa que é o foco nos dividendos. Maior a quantidade de dividendo entregue, maior o valor absoluto, significa um High Yield. Eles não estão ligando necessariamente para o melhor risco, ou seja, maior risco, maior retorno. E um High Grade, fazendo uma tradução rápida para a nota mais alta, significa CRIs, ou seja, o investimento que o MXRF mais faz, com notas mais altas e menos risco, ou seja, menos risco, menos retorno. Com essa transição, você tem que analisar para você e dentro da sua estratégia se vale a pena você receber menos dividendos por um risco menor. Não é todo mundo que aceita isso. Muita gente entra pelo dividend yield alto e nem analisa os CRIs, os FIIs e os imóveis que estão dentro desse fundo. E essa questão provavelmente está afetando o valor do fundo. Muita gente está migrando para outros fundos baratos, ou seja, com valor nominal baixo, como por exemplo o TORD 11, que a gente vê com um PVP de mais de 1,2 em alguns momentos da bolsa. E o MXRF11, que era a queridinha, já está baixando com esse ágio de apenas 0,1. E por último, o terceiro motivo é em relação à taxa por indexador do MXRF11. Para explicar direitinho, primeiramente, o MXRF11 ele investe em 70% em CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários. Quem investe nesses CRIs estão ajudando a financiar o setor imobiliário através da antecipação de crédito nesse setor. Se você tiver alguma dúvida sobre CRIs, pode comentar abaixo que eu vou responder qualquer dúvida, ou se você quiser um vídeo específico falando sobre CRIs, eu posso fazer. Esse investimento em CRI tem um retorno baseado em um indexador. Esse indexador pode ser de vários tipos, como por exemplo o CDI, que é atrelado à taxa básica de juros, a inflação, que é o IPCA, ao IGPM, que é outro índice aí que é medido no Brasil. Então, geralmente esses CRIs retornam o dinheiro através dessa taxa mais uma porcentagem. E no caso do MXRF11, 60% a 70% dos CRIs são do CDI, que hoje está com um retorno muito mais baixo que, por exemplo, o IGPM. Vou te mostrar aqui um gráfico mostrando esses comparativos.
Nesse gráfico aqui, a gente vê o tanto que o IGPM está em uma alta absurda, enquanto o CDI está em uma baixa histórica por causa da taxa de juros. E, de novo, o MXRF tem 62% dos CRIs indexados ao CDI+, que é uma pequena taxa atrelada ao CDI. No movimento a curto prazo, muita gente acaba migrando para outros fundos. Aqui tem uma comparação rápida entre o HCTR, que tem uma maior base de IGPM, contra o MXRF. Ou seja, novamente, no curto prazo, a tendência é as pessoas seguirem os dividendos mais altos. Novamente, esse é um movimento momentâneo, porque esse IGPM, que hoje está acumulado em mais de 18%, em 2017 estava negativo, ou seja, pode acontecer um outro ciclo de mudança entre, por exemplo, o HCTR para outro papel que é o MXRF11. Então, o investidor de longo prazo, que realmente quer ser sócio desses fundos imobiliários, quer acompanhar a gestão e que uma gestão eficiente nas entradas desses ativos, ele não tem que se preocupar tanto com o curto prazo e com essas nuances de momento. Para isso que existe aquela tal da diversificação que é tão importante. Você não tem problema nenhum em investir em um fundo que tem um risco maior do que outro. Você precisa olhar a sua carteira como um todo e controlar esses riscos. Hoje o MXRF11 está nessa fase de transição para um risco menor. Isso pode dar certo ou pode não dar. Se você diversificar entre vários ativos de papel, se você, por exemplo, gosta de fundos imobiliários de papel, você consegue colocar um atrelado ao GPM, outro atrelado ao CDI, outro mais híbrido, e você consegue assim acompanhar as movimentações de cada fundo e aí você consegue investir com segurança. Se você aprendeu qualquer coisa com esse vídeo, se você gostou de qualquer abordagem que eu fiz aqui, por favor, dê uma moral lá, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho que vai ter muito conteúdo sobre o MXRF11, sobre outros fundos e muito conteúdo sobre investimentos em geral. Também siga a gente no Instagram, eu vou postar muita coisa lá no @henriquedutra, principalmente a partir de semana que vem. E um grande abraço, até a próxima.